Bom dia, pessoal. A gente vai começar aqui o, a revisão do capítulo 5. É uma aula um pouquinho mais curtinha, tá? Do que o normal. E hoje eu não vou estar com vocês, então eu vou deixar uma lista já de todas as questões para vocês irem trabalhando no resto do tempo, tá? Então, vamos lá. Basicamente, esse capítulo é de funções, que são as funções de segundo grau. Basicamente, a gente pode dizer, olha, que f de x, então, é algo bem parecido com a equação, só que em vez de ser igual a zero, a gente tem f de x, certo? Então, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? E a tem que ser diferente de zero, porque se a for zero, isso daqui vira uma equação de primeiro grau. Perdão, uma função de primeiro grau. E A, B e C são constantes reais, ok? Então, isso é a definição de uma função. f de x igual a x ao quadrado, etc. Isso é a definição simples de uma equação de segundo grau, tá? Se você reparar aqui, esse f de x, eu também vou poder chamar ele de y. Então, quando a gente estiver usando o plano cartesiano, a gente vai chamar isso aqui de y. Mas f de x fica um pouco mais elegante. Daí, a gente tem, olha, para achar os coeficientes a, b e c, certo? Que são coisas mais simples, essas funções aqui. Então, olha, o a, nesse caso, é igual a 3, o b igual a menos 2 e o c vai ser igual a 5. Então, temos esses fatores aqui. E o outro aqui é com y, que eu já disse que é igual a f de x, então é só seguir a mesma coisa. O a vai ser igual aqui, ó, toda essa parte aqui não é, ok? Isso é x. Eu tenho que procurar x ao quadrado. Tem que sempre relembrar esse tipo de coisa, tá? O termo do coeficiente a é o que segue o x ao quadrado. O do b é o que segue o x. E o c, ele é independente. Então, no caso do a aqui, ó, é menos 2, menos raiz de 2. O b vai ser 2 sobre 3. E o c, como a gente não está vendo, ele é igual a zero. Ok? Então, vamos continuando aqui. A gente vai ter também uma outra coisa que é importante, seria a representação gráfica de uma equação de segundo grau. A equação gráfica de uma equação de segundo grau, a gente pode fazer daquela mesma forma que eu disse para vocês. Dá um valor de x, acha um valor de f de x. Só que a gente aprendeu na equação de primeiro grau, a gente precisava só de dois valores. Aqui não. Aqui a gente vai precisar de mais de dois valores. A gente vai precisar, por exemplo, quando x for zero, ou perdão, quando y for igual a zero, a gente vai precisar desse valor. E vocês podem colocar mais alguns outros valores, tá? Para x, no caso, positivo e negativo. Vocês vão ver mais ou menos. Então, primeiro, quando o f de x for igual a zero, a gente tem x ao quadrado igual a zero. Isso vai ser igual a raiz de zero, mais ou menos, na verdade, raiz de zero. Mas tudo é igual a zero, obviamente. Então, x é igual a zero. Daí a gente tem a coordenada cartesiana, né? Que a gente pode fazer. Isso aqui é y, isso aqui é x. Então, ó, 0, 0. Daí a gente pode começar a fazer nosso plano cartesiano para tentar identificar isso aqui. O primeiro ponto que a gente sabe que a gente descobriu é isso aqui, ó. É o ponto 0, 0. Agora a gente vai tentar achar aqui alguns valores. Se a gente coloca x igual a 1, a gente consegue o quê?
f de x ou f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado. Isso também é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, y é igual a 1. Tá aqui. Esse é o outro ponto. Agora vamos tentar com x negativo. X igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, f de menos 1, que seria o valor de y, vai ser igual a menos 1 ao quadrado. E quanto é menos 1 ao quadrado, também é igual a 1. Então, olha, quando x é igual a menos 1, o y também é igual a 1. Então, você já vê que é um pouquinho diferente de uma função de primeiro grau. E olha, isso daqui tá vindo para cá, chegando em zero e depois subindo de novo. Ok? Vou pegar mais dois pontos. Com x igual a 2, a gente consegue quanto? F de 2 vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, olha, quando x é igual a 2, o y é 4. E quando ele for menos 2, vai ser 4 também. Uma vez que a gente está trabalhando com uma coisa que é ao quadrado, certo? Então, não vou nem fazer esse último aqui, vou deixar já por entendimento. Então, ó, quando o x for menos 2, ele também vai ser 4, ok? A partir daqui você vai tentar fazer o seguinte, você vem tocando todos os pontos e sobe tocando todos os pontos. Isso aqui que eu quase consegui fazer é chamado de parábola, ok? A gente tem que ela vai ó, se aproximando e depois ela volta para o infinito. Então esses seriam os gráficos de equações de segundo grau, ok? Por isso que a gente precisa dos pontos que dá igual a zero, é importante. Um outro exemplo para diferenciar daquele, é um exemplo mais complexo. Primeira coisa que a gente pode fazer é igualar f de x a zero e achar as raízes, tá? E vira uma equação de primeiro grau, a gente só acha as raízes. Com isso daqui, o que é que a gente tem? A gente pode fazer o seguinte, como aqui não tem o c, a gente vai isolar um valor de x, assim, multiplicando, vai ficar menos x mais 2 igual a zero. Se eu colocar x igual a zero, eu acho um valor aqui, certo? Então, o primeiro valor da raiz é x igual a zero. E o segundo vai ser menos x mais 2 igual a zero. Daí, eu vou pegar esse 2, jogo do outro lado, vai ficar menos x igual a menos 2. Multiplica tudo por menos 1 e você consegue x igual a 2. Então, a gente tem as duas raízes, tá? É onde o x vai tocar, o ponto vai estar no eixo x. Então, plano cartesiano, vou fazer um pouquinho maior para cá. Deixa assim, pronto. Então, primeiro ponto, x igual a zero, a gente já tem, né? Não é exatamente um ponto, mas a gente sabe que é uma raiz. Vai tocar aqui, ó. Quando x for zero, vai estar tocando, tá? E quando x for igual a 2, também vai estar tocando. Então, vai estar mais ou menos aqui, ok? Daí, olha, o ideal seria a gente achar esse ponto aqui no meio, que é onde a parábola vai descer para depois subir. Isso tem uma equação para a gente fazer que a gente vai ver mais adiante, que é o x do vértice e o y do vértice que a gente acha aqui, tá?
Então, nesse caso, a gente não ia conseguir fazer uma parábola tão bonita porque a gente não sabe o ponto dela. Para ela voltar de novo, certo? Então, nesse caso aqui, olha, são 3 pontos que a gente precisa para fazer uma parábola que seja um esboço consideravelmente bom. Vai ser as raízes, ok? E o vértice. Esse vértice a gente vai aprender agora em seguida como calcular. Mas, quanto às raízes, a gente tem uma outra coisa interessante aqui, ó. Se o A for positivo e o delta, quando você for calcular o delta na equação, isso aqui vai usar, no caso, para você achar a raiz, você usa a equação de segundo grau. Usa Bhaskara e delta, ok? Então essas são as posições. A gente viu esse daqui, ó. Primeiro a gente viu quando o delta era igual a zero. Se vocês calculassem delta, no caso, o delta ia ficar zero, tá? Então, nesse caso, quando delta é igual a zero e o A for positivo, a parábola ela fica dessa forma, ok? E quando A é negativo, a parábola fica dessa forma. Um professor bem antigo meu, ele falava que era tipo uma boquinha. Que seria uma boquinha de felicidade e uma boquinha de tristeza. Então, olha, quando você está positivo, você está feliz. Então, sua boquinha fica assim. Se você, no caso, está negativo, então você fica triste e sua boquinha fica assim. Então, seria tipo um bisuzinho para você tentar lembrar como funciona a questão da parábola. Se está positivo, boquinha para cima. Se está negativo, boquinha para baixo. Ok? E esse daqui, ó, é a mesma coisa que a gente viu, né? Se delta é igual a zero, a gente tem apenas uma raiz. Então vai tocar apenas um ponto aqui no x. E aqui também. Se o delta for positivo, então vai tocar 2 pontos. Aqui e aqui. Tá vendo? A mesma coisa, porque vai ter 2 raízes. Se o delta for negativo, agora a gente também pode calcular o esboço desse gráfico, no caso o gráfico, né? Fazer o esboço dele. Porém, a gente vai ver, ó, que não vai tocar o x, tá? Porque não tem raiz. Como a gente já aprendeu, não dá para calcular a raiz, no caso de uma equação, quando o delta é negativo. Então, se o delta for negativo, tudo bem, não tem problema. Você ainda consegue calcular as coisas, tá? Então, é isso. A segunda coisa que a gente vai achar é justamente isso aqui, ó. Esse ponto aqui, que é um ponto importante, ok? Aqui dá mais um exemplo de como seria, como ia ser calculado no caso. A gente pode fazer, mas a gente acha a delta disso aqui. A delta igual a b ao quadrado, que vai dar 25, menos vezes 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Isso vai ser 25 menos 24 igual a 1. Então, olha, delta é positivo. A gente consegue fazer o quê? Consegue esboçar isso daqui, ok? Então vai ter duas raízes. Aí você acha as raízes e faz o mesmo processo. Eu não vou adentrar aqui, porque a gente vai ter bastante coisa para fazer nos exercícios, tá? Aqui eu vou deixar apenas dessa forma. E é mostrado, olha, como ficou, como eu disse, né? O delta deu igual a 1 é positivo, vai ter duas raízes. Aqui, olha, novamente, a gente poderia tentar procurar delta novamente. Delta vai ser igual aí, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes A, que é igual a 1, vezes C, que é igual a 4. Isso vai ser 16 menos 16, e isso é igual a zero. Nesse caso, a gente tem que vai ter apenas um ponto para marcar no x, ok? E por último, esse aqui vai ter que dar negativo, com certeza. Então, delta é igual a 2 ao quadrado, que vai ser 4, menos 4
vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. Isso vai ser 4 menos 8. E o resultado vai ser igual a menos 4. Então, olha, delta é negativo, é menor que zero. A parábola fica dessa forma aqui. Agora a gente vê, ó, o x e o y do vértice, que foi o que eu disse para vocês, o que a gente precisa para achar. A gente precisa das duas raízes e a gente precisa do vértice. Vai ser justamente esse ponto aqui. Então, ó, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. E a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Guardem essas fórmulas, tá? E vocês vão usar bastante se for para identificar esse tipo de coisa que está acontecendo. Tá certo? Outra coisa também que a gente tem é os pontos máximos e mínimos da função. O ponto mínimo o ponto máximo ou o ponto mínimo vai ser justamente os vértices, tá? E o valor de máximo e o valor de mínimo é o y. O ponto de máximo e o ponto de mínimo é o x. E é simples você saber se é máximo ou mínimo. Depois que você traçou o gráfico, o mínimo é sempre o que fica o mais embaixo possível. E o máximo é o que fica sempre o mais em cima possível, tá? Quando você conseguir traçar o gráfico direitinho, a gente vai ter isso daí. Mas basicamente é o seguinte, se o A for positivo, no caso daqui o A é positivo. Se o A for positivo, então o ponto é de mínimo. Se o A, que nesse caso é aqui, ó, for negativo, então o ponto é de máximo. A gente não pode considerar isso aqui como o ponto de mínimo, tá? Uma função, no caso do segundo grau, ela só tem ou máximo ou mínimo. Ela não pode ter os dois, não. Tá certo? Porque esse negócio aqui, ó, é uma representação de como se isso estivesse indo para o infinito, tá? Então isso aqui nunca vai parar, ele sempre vai estar crescendo. E basicamente era isso. Esse capítulo ele mostra com o decorrer do tempo. Mas aí, quando a gente for para a parte dos exercícios, a gente já vê um pouco mais, ok? Essa aula é um pouco curtinha mesmo. Aproveite o resto dela para fazer a lista. E é isso. Até mais.